A administração financeira, como já foi dito aqui, não se trata apenas de controle financeiro. É necessário saber uma série de coisas, entender uma série de questões antes de se poder dizer que se administra efetiva e eficazmente um escritório de arquitetura. Mas o controle financeiro é um tópico bastante importante. E por isso ele foi eleito como um dos 6 tópicos dessa minissérie Palavra de Arquiteto dentro da série Empreender Arquitetura do CAL Santa Catarina. E hoje nós vamos conversar com um arquiteto catarinense de Salete, que tem escritório em Salete e em Florianópolis, sobre esses assuntos de controle financeiro. Não sai daí e seja bem-vindo ao PA04 da minissérie Palavra de Arquiteto da série Empreender Arquitetura do CAL Santa Catarina. Antes de entrarmos no assunto da entrevista propriamente dito, vamos conhecer melhor o nosso entrevistado. Eu sou Valberto Sesmai, arquiteto urbanista, proprietário do Quatro Paredes Arquitetos Associados. Sou formado pela PUC do Paraná, especialização em construção civil e MBA em construções sustentáveis. Trabalho como arquiteto há mais de 25 anos. Atuamos no Alto Vale do Itajaí, na cidade de Salete, e na Grande Florianópolis. Trabalhamos com os projetos de pequena e média escala, projetos residenciais, comerciais e industriais. Quais são as principais motivações para que um escritório de arquitetura, especialmente um escritório pequeno de arquitetura, faça registro e controle das questões relativas ao movimento financeiro? Quais são os principais benefícios que o escritório pode ter? E quais são os prejuízos, quais são os custos de não fazer isso? Acho de fundamental importância qualquer escritório de arquitetura ter o controle e registro das movimentações financeiras, porque com ele definimos melhor nossos custos básicos e nossos custos de projeto, porque neles vão estar inseridos nossas despesas, nossas entradas de dinheiro de projeto, né? E acredito que o escritório que não faça isso, ele tende a trabalhar no prejuízo, porque não tem a real situação financeira do escritório e tende a longo prazo o fechamento. Observe que existe uma sequência lógica que justifica o controle financeiro. O registro de todas as atividades financeiras, que leva ao controle dessas atividades financeiras, que permite a total consciência do proprietário sobre os custos do seu escritório. E com isso ele tem todos os elementos para uma precificação segura e confiável e correta, que leva o escritório a ter sustentabilidade. Além disso, um escritório pode ter as suas fontes de receita de diversas naturezas, com diversos tipos de pagamento e de parcelamento. O mesmo acontecendo com as fontes de despesa, que podem ser de diversas formas, com diversas maneiras de receber e de pagar, inclusive em termos de parcela. Num primeiro momento isso pode parecer uma coisa simples, mas com o tempo, com o acúmulo, isso tende a se tornar uma operação complexa. Daí a importância de manter o registro e o controle das atividades financeiras de um escritório. Mas nem todas as contas do escritório precisam ser controladas minuciosamente. Todas as contas precisam ser controladas, mas algumas contas podem ser juntadas numa conta genérica que a gente chamaria de gastos gerais ou despesas gerais. A pergunta para o nosso entrevistado é: quais são as contas no seu escritório que você admite juntar como contas gerais ou como despesas gerais? Ou seja, aquelas contas que não necessitam de um controle refinado, pontual. Valores que são lançados como despesas gerais são despesas que gastamos com higiene e limpeza do escritório. E também despesas que não são lançadas mensalmente, não são valores fixos do nosso escritório. Isso é importante,
Não se pode desprezar nenhuma despesa. A despesa do cafezinho tem que ser anotada, tem que ser registrada, apenas que pode ser incorporada a essa conta de despesas gerais. Depois de um certo tempo, quando você perceber que uma dessas contas de despesas gerais começa a destoar, começa a aparecer com mais frequência ou começa a aparecer num volume financeiro um pouco mais relevante, você destaca e chama essa conta por um novo código, sem nenhum problema. Para cada um dos campos de atividades da administração de um escritório, seja a administração de pessoas, seja da administração do processo produtivo, da administração de mercado, que é o marketing, ou mesmo da administração financeira, o profissional acaba adotando alguma referência, ou um livro, ou um autor, ou um canal no YouTube, ou um professor, enfim. Qual é a referência que você, ou qual é a referência, ou quais são as referências que você costuma utilizar para compor o ideário do seu controle financeiro, do controle financeiro do seu escritório? Minhas referências no registro e controle financeiro do escritório já começaram há muitos anos. Eu fiz um curso técnico em contabilidade, mas somente por ser um ano. Então já tive uma base de fluxo, entrada e saída. E depois referências que eu tenho atualmente são internet, a gente pesquisa planilhas e programas, softwares, programa de televisão, Mundo SA da Globo News, outro programa que seria Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Também, esporadicamente, faço cursos referente a essa área e outras também. E um curso que eu fiz que foi de grande valor foi um curso no Sebrae, que se chama Arquitetando Negócios. A literatura sobre administração financeira é muito ampla e muito rica. Na descrição desse vídeo nós vamos colocar inclusive 2 ou 3 livros interessantes, especialmente para quem está começando. Existem também muitos canais no YouTube sobre gestão financeira que são muito importantes. E há uma diferença muito grande entre gestão financeira de grandes empresas e gestão financeira de pequenas empresas. O volume, a precisão e a absoluta correção de todos os dados é muito mais importante quando você tem uma grande empresa, onde a contabilidade é muito mais refinada. Isso não quer dizer que num escritório pequeno o controle financeiro não deva ser total e completo. Sempre repetindo, todas as contas devem ser consideradas, todos os custos e todas as receitas devem ser lançadas. Apenas a distribuição de códigos e contas é que pode ser um pouco mais simplificadas num escritório menor. É importante lembrar que a administração financeira não se limita ao controle do dinheiro. A administração financeira trata de saber de onde o dinheiro vem, como ele é tratado dentro da empresa e para onde ele vai e como ele vai. Com base nisso, eu gostaria que você fizesse uma breve descrição de como é feita a gestão financeira no seu escritório. Por ser um escritório de pequeno porte, eu não tenho um administrador aqui no escritório ou um contador que faça esse controle. Eu mesmo lanço e faço todos os pagamentos e faço o recebimento desses valores, né? Então, como esses valores são todos inseridos em conta corrente, 100% registrado, então o fluxo fica melhor. O que eu acho que talvez eu poderia a longo prazo é ter uma pessoa que poderia trabalhar em período e controlar melhor esse fluxo de caixa, a parte administrativa, né, para a gente ter um pouco mais de tempo no setor de projetos mesmo. Eleger uma boa ferramenta de registro e controle já é um primeiro passo para você ter um controle das suas atividades financeiras. Nem sempre o escritório precisa ter uma pessoa especialmente dedicada à questão financeira. Tendo um bom sistema operacional, você já consegue ter um domínio sobre a situação e vai ganhar tempo, que como bem colocou o colega Valberto, poderá ser ocupado com atividades técnicas, profissionais, que dão, obviamente, muito mais prazer ao trabalho.
E por fim, a pergunta que fazemos sempre aqui aos nossos entrevistados, especialmente para o Valberto, que já é um veterano com 25 anos de atividade profissional, com 2 escritórios em 2 lugares diferentes de Santa Catarina, qual é a recomendação que você dá aos profissionais mais jovens que estão abrindo agora os seus escritórios, no sentido de fazer e manter o controle financeiro dos seus escritórios? A recomendação aos novos arquitetos seria eles terem maior noção do administrativo, do dia a dia administrativo e financeiro do escritório. Acredito que uma boa consultoria nessa área ajudaria muito os profissionais a entrarem no mercado. E uma outra sugestão mesmo seria a parte financeira, separar a parte financeira do escritório, pessoa jurídica ou mesmo se fosse um profissional autônomo, da pessoa física. Assim você tem controle melhor dos seus gastos, né? Eu acho isso super importante. E depois disso, eu acho que o profissional ele tem que estabelecer metas, onde que ele quer chegar nos próximos anos e começar a definir o seu público-alvo. Qual seria seu futuro cliente e de que maneira que ele vai chegar nesse cliente. Uma recomendação essencial dada pelo colega Valberto é separar as contas pessoais das contas do escritório. Pode parecer uma coisa tola e óbvia, mas a imensa maioria dos escritórios, especialmente os menores, cometem esse erro grave. No começo isso pode não parecer importante, mas com o tempo isso começa a se acumular e começa a ser de fato um problema, porque o profissional acaba não tendo a noção exata de quanto ele efetivamente está ganhando no seu trabalho como arquiteto. Uma outra coisa importante é que no início do escritório são poucos movimentos, pouco dinheiro entrando, pouco dinheiro saindo, e o profissional tem sempre a sensação de que pode guardar tudo de cabeça, o que é verdade naquele primeiro momento. Mas à medida em que o tempo passa, o número de clientes aumenta, o número de movimentação financeira também cresce, e isso começa a ser um problema porque você não se acostumou a fazer certo desde o início, e agora você precisa fazer certo e não está conseguindo. O que a maioria dos colegas profissionais fazem depois de 3 ou 4 anos é abandonar essa questão. Simplesmente não cuida mais e vai levando e deixa a vida me levar, como diria o Zeca Pagodinho. Isto é um grande erro porque não ter controle da movimentação financeira do seu escritório atrasa a vida, o crescimento e a sustentabilidade do escritório. Então eu quero agradecer a participação e as valiosíssimas contribuições do colega Valberto Césio Mai, da Quatro Paredes Arquitetura, de Salete e de Florianópolis, na participação desse nosso vídeo, falando de um assunto extremamente importante, especialmente para os mais novos, que podem não cometer erros no início do processo e assim garantir crescimento e sustentabilidade para os seus negócios. E nós nos encontraremos nos próximos vídeos da série Empreender Arquitetura, do CAU Santa Catarina.